Abra lá em Filipenses capítulo 2, versículo 2. Pode ficar em pé se você puder. Em reverência à palavra, vamos lê-la. Diz assim: completai a minha alegria, para que tenhais, Filipenses 2:2, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo pensamento, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando da mesma forma. Amém? Feche os olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã. Queremos te louvar, a Deus, pela tua presença, pelo teu Espírito, pelo teu mover, pelo teu poder, por tudo que o Senhor tem feito. Quero te louvar, ó Deus, porque o Senhor é inigualável, a fonte inesgotável de sabedoria e poder. Fale, Senhor, conosco nesta manhã, segundo aquilo que o Senhor já propôs. Em nome do Senhor Jesus, que esta palavra, Senhor, venha nos edificar. Venha, Senhor, nos curar, nos libertar, nos abençoar, em nome do Senhor Jesus. Pai, que somente o teu Espírito venha falar nesta manhã. Por isso submeto todo Espírito ao Espírito Santo de Deus, para que somente o Espírito Santo de Deus fale nesse lugar. Qualquer outro Espírito que não procede de Deus se cale e caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a tua palavra como ela é, mata-me nesse altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas, Senhor Deus, para falar a tua palavra pura, verdadeira, simples, completa, como ela é, dá-me unção para pregar, unção para ensinar, unção para curar, unção para libertar, em nome do Senhor Jesus. Bem sei, ó Deus, que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Que o propósito teu para esta manhã venha se cumprir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos ler de novo? Vamos lá. Completai a minha alegria, para que tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando da mesma forma. Assente-se, por favor. Quando o apóstolo escreveu essa carta, e nós vimos o pano de fundo a semana passada, eu quero só trazer algumas coisas à memória. Filipos, uma igreja que estava, a primeira igreja que Paulo inaugurou na Europa. Ela fica ao lado da Itália, com apenas a divisão do mar. Era uma igreja, era uma cidade conhecida muito pelas guerras. Aquela frase conhecida no mundo, até tu, Brutus, quem se lembra dessa frase? Foi lá que surgiu a traição de Cássio e Brutus contra Júlio César. Foi lá que aconteceu. Foi lá que também aconteceram situações de traição com Cleópatra. Era um lugar cheio de histórias. Muitos não somente os herodianos, como também os imperadores da época amavam aquele lugar. Os exércitos amavam aquele lugar, porque ele ficava fronteiriço com muitos outros países. Então a região da Macedônia era uma região onde tinha um interesse político romano da época. Por isso muitas coisas aconteciam naquele lugar. E justamente aquele lugar cheio de história, carregado de história, Paulo foi pregar e inaugurou a igreja. Como nós vimos na semana passada, ele foi para lá através de uma oração. Atos capítulo 16 é que trata esse período histórico de acontecimento. Lucas, ele fazia parte disso e estava junto com Paulo, por isso ele escreve a carta de Atos, ou melhor, o livro de Atos, relatando o que aconteceu em Filipos, e ele trata então os detalhes da inauguração. Chega lá na igreja, no local havia já uma igreja sendo formada, algumas pessoas que acreditavam, que tinham uma fé, mas que ainda não conheciam Jesus. Era um lugar dividido, era um lugar onde havia helenistas, que eram os judeus que nasceram na Grécia, eram dados como helenistas. Então tinha um contexto judaico e do judaísmo. O que é isso? Tinha a ver com a religião judaica, onde não cria em um Messias ainda, e também acreditava na circuncisão. Bom,
era um povo que estava surgindo. Paulo inaugura a igreja lá através de uma casa, de uma família, 2 mulheres se reúnem para orar com ele. Começa o avanço. Ele, ao expulsar o demônio de uma mulher adivinha, ele é preso. Por causa da prisão, ele então chega até a outras famílias, porque ele salva, como está lá em Atos 16:31, ele fala para aquele homem, o carcereiro: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O evangelho começa a se propagar em momentos de tribulação. Eu gostaria que você olhasse para alguém e dissesse: você está passando por alguma tribulação? Fala: que bom. Fala: que bom. É a melhor oportunidade para falar do evangelho. Sabe qual é o nosso mal dos crentes de nossa época? Nós olhamos para a tribulação como uma ofensa de Deus a nós. Olhamos como um abandono de Deus a nós. Olhamos como que se Deus não estivesse atento às nossas necessidades. Olhamos como se a igreja estivesse errada. Como se as lideranças da igreja estivessem erradas. Começamos a procurar culpados pela tribulação que nós vivemos. Paulo foi lá por causa de uma oração: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo foi lá para ajudar. Chegou lá, apanhou, foi chicoteado, foi preso, e em meio à prisão ele adora o Senhor. Do versículo 25 até o 31, narra em Atos capítulo 16 esse momento. Ele via Paulo. Qual era o diferencial do crente Paulo para o crente de hoje? O crente de hoje vê a tribulação como um abandono. O crente Paulo vê a tribulação como oportunidade. Diferente, né? Só um disse aleluia, de tão diferente que é. Nós crentes, se começarmos a olhar para as nossas dificuldades como uma oportunidade de manifestar a glória de Deus, de salvarmos alguém, as coisas mudam. Mas nós olhamos as tribulações como um apontamento para governo, para igreja, para pastores, para lideranças, para circunstâncias, para alguém. Alguém é culpado de eu estar passando um problema. Paulo poderia dizer: maldita a hora que eu vi aquele cara para atravessar a Macedônia. Não poderia dizer? Jó disse, quando ele passou aquela pendanga, ele disse: maldita a hora que eu nasci. Melhor eu ter sido morto no ventre da minha mãe. Era melhor que ela tivesse me abortado. Jó, o paciente Jó, disse isso. Paulo, ele olha para tudo aquilo que ele estava vivendo, apanhando, sendo preso, e ele começa a cantar assim: vamos cantar, vamos alegrar do Senhor, vamos fazer desse lugar aqui um lugar onde a presença de Deus se manifesta, porque quando a presença de Deus se manifesta, as cadeias são quebradas. Então, a resposta que você dá em meio à circunstância vai alterar o resultado, vai alterar o lugar, a circunstância, o ambiente. Por isso nós precisamos ter uma resposta espiritual. A resposta de Paulo em meio a todo aquele momento lá em Filipos, preso lá, era se alegrar, cantar ao Senhor. E eu quero lembrar você, quando Paulo agora escreve essa carta, já se passaram cerca de 10 anos. Cerca de 10 anos que ele esteve em Filipos. Sabe onde ele estava agora? Preso novamente. Lá em Roma. Pescoço, pés, pernas, mãos. Preso novamente. E ele escreve uma carta de alegria. Você está passando por um momento difícil e está escrevendo o quê? Faz lá do Facebook, o Instagram e outros aí, agora tem o Threads, é isso?
faz lá o seu muro de lamentações? Paulo via oportunidades de glorificar a Deus. Olha para alguém e diga assim: estamos diferentes de Paulo. Olha lá. Agora diga: preciso aprender com ele. Então, Paulo agora escreve no capítulo 2, foi onde parou a semana passada. Ele fala: completem a minha alegria. Eu estou aqui novamente preso. Eu estou aqui em Roma. A situação aqui é igual. Preso, apanhei, sofri. Nesses últimos 10 anos apanhei tanto. Passei pendanga, passei fome, passei necessidade, passei nudez, sofri naufrágio. Mas olha, estou aqui, completem a minha alegria. Paulo estava dizendo: me alegrem. Eu preciso de alguma coisa que me alegre. Paulo estava dizendo: complete a minha alegria, estou feliz, me deixa mais feliz ainda. Você hoje veio para a igreja, você veio triste ou feliz? Então, olha para alguém e fala assim: fica feliz aí, meu irmão, Deus vai te pegar com essa palavra. Talvez você tenha olhado a janela da sua casa, viu aquele tempo cinza de manhã, né? Meu Deus, a igreja até que hoje. Mas agora o sol está raiando aí, ó. Você precisa se alegrar. Paulo, então, ele traz algumas coisas que tinham a ver com aquilo que ele aprendeu com Cristo. E aqui é o grande detalhe nosso. Nós miramos pessoas, nós miramos referências humanas, nós miramos líderes, pastores, apóstolos, serafins, patriarcas. Nós miramos pessoas ao invés de mirarmos Cristo. Nos decepcionamos porque olhamos para pessoas e não para Cristo. Fraquejamos e desistimos porque olhamos para pessoas e não para Cristo. Paulo, o olhar dele o tempo todo estava em Cristo. Então aqui no capítulo 2, ele começa a mostrar por que ele queria que o povo tivesse a mesma forma, ferôneo, a palavra grega. Ele queria que o povo saísse de um pensamento egoísta. Quando nós começamos a pensar no nosso umbigo, igual o apóstolo Paulo fala isso, quando nós pensamos nas nossas necessidades pessoais, naquilo que nós precisamos para nos tornarmos felizes, nós começamos a viver uma vida egoísta. E nós estamos vivendo um período onde a pregação coach tem levado as pessoas a serem cada vez mais egoístas. Porque fala para a pessoa: ame-se a si mesmo. Quanto a isso não está errado, o amar a si mesmo. Mas não ensina a amar o próximo como a si mesmo. Sabe qual era a diferença de Cristo para os discípulos? Era que Cristo pensava no outro primeiro. Paulo aprendeu isso com Cristo, e olha que Paulo não foi um discípulo físico de Cristo. Ele não esteve entre os discípulos, ele se tornou o apóstolo da segunda geração, porque foi depois que Cristo subiu aos céus. Mas os momentos que ele teve de oração com Cristo, e Cristo aparecia a ele em oração, como lá em Atos capítulo 9, quando vem para convertê-lo, aquilo foi tão impactante, que ele entendeu que agora ele teria uma única referência. Qual era o ponto forte de Paulo? Paulo, ele tinha anteriormente, e ele defende isso quando ele fala que ele era fariseu de fariseus, que ele era filho de judeu, benjamita, da tribo de Judá, da tribo de Israel. Quando ele fala isso, ele estava falando que ele tinha antes uma única referência, e ele era alguém que obedecia nessa única referência, que era Moisés.
Ele olhava para Moisés e ele via a principal referência humana para ele. Então ele fez de tudo para cumprir a lei, e ele era o melhor cumpridor da lei de sua época, tanto que foi ele que recebeu a autoridade do governo judaico para perseguir a igreja antes da conversão. Conhecedor absoluto de todas as leis, conhecedor absoluto de toda a teologia judaica, um homem com conhecimento tremendo. Flávio Joséfo, historiador do primeiro século da era cristã, ele narra que Paulo falava cerca de 15 línguas. Imagina um poliglota Paulo. Por isso, em um dos momentos em que ele faz uma defesa lá em Roma, ele vira para um povo e fala em latim, vira para o outro, fala em hebraico, vira para o outro, fala em aramaico, vira para o outro e fala em grego, e assim vai indo. Ele falava com cada um na língua deles. As 15 nações mais conhecidas da época, ele sabia falar a língua deles. Paulo, ele procurava ter o maior conhecimento possível, para que de todas as formas, ele chegar a alguém e falar de Cristo. Tudo que ele aprendeu, foi para falar de Cristo. Tudo. Ele entende que agora ele tinha uma referência, era Cristo, então ele começa a apresentar Jesus no capítulo 2, e ele traz um cântico no capítulo 2. Dos versículos 5 em diante, ele começa a falar então dessa alegria que ele tinha, e como o povo poderia ter o mesmo pensamento que ele. Alguns cânticos o povo de Israel estavam acostumados a cantar ao subir os degraus de Jerusalém, ao irem às peregrinações. Então, como havia um povo judaico lá em Filipe, ele então trouxe à memória deles algumas canções. Então ele escreve versículos 5 ao 11, leia comigo, capítulo 2, versículos 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Ele só tinha uma mensagem: Jesus. A mensagem de Paulo o tempo todo era cristocêntrica, então ele traz aqui algumas referências, como Isaías 53, como Salmos 22, Salmos 88, ele traz referências de Deuteronômio sobre o sacrifício, ele traz referências de Levíticos, ele traz referências aqui, que os judeus ao ouvirem a letra, identificavam o código que estava por trás dessa letra. Sabe qual é o nosso problema? Nós ouvimos a palavra, mas nós não queremos identificar o que está querendo dizer essa palavra. Nós não gastamos tempo em estudar essa palavra. Nós queremos o evangelho fast food, onde já esteja tudo pronto. Eu quero aquela big palavra, por favor, né? Me traz hoje a operunção. Nós estamos acostumados a isso, porque nós queremos que alguém que já fez algo e traga para nós, pronto, quentinho, gostoso, onde não tem esforço nenhum. Mas Paulo induzia o povo a vasculhar, escavar conhecimento. Então ele fala: complete minha alegria. Tenha o mesmo modo de pensar de Jesus. Então ele trata de um problema grave que havia
na igreja de Filipe. Embora ele comece a carta dizendo sobre a alegria de tê-los como filhos na fé, agora ele fala de um problema grave. 10 anos depois, igreja aberta, 10 anos depois, a igreja estava dividida. 10 anos depois, aquela igreja estava com pensamentos egoístas. Cada um pensava em si. Cansei de ajudar o irmão, vou pensar em mim agora. Ninguém falou essa frase, nunca, né? E cada um no seu quadrado, ado, né? Paulo, ele traz então à memória o que Jesus fez. Que sentimento era esse? Esvaziar-se a si mesmo. Vamos lá, a Bíblia fala lá em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, do rei de Tiro, que é uma representação de Satanás. O rei de Tiro, não é Tiro, é o nome dele, a cidade era Tiro, representa Satanás, que ergueu muito o seu comércio, quis se tornar maior do que todos, acima de Deus se assentar. Quantos de nós imaginam o topo, o sucesso, a fama, sermos conhecidos e reconhecidos, e andar no shopping, peraí, vou assinar. Quantas pessoas têm como objetivo de vida serem mundialmente conhecidos? A Bíblia fala que Deus, ele fez justamente o contrário, se esvaziou. Sabe que um dos problemas teológicos do primeiro até o terceiro século, até chegar no período de Orígenes, era justamente entender isso, do que ele se esvaziaria. Como seria possível um Deus se esvaziar? E a verdade é que ele abriu mão de quem ele era. Como ele disse para cada um que quer ser discípulo dele: negue-se a si mesmo, abra mão de quem você é. Paulo abriu mão de quem ele era. Ele mesmo escreve que ele considerou tudo como esterco. Eu sei que talvez você queira poetizar ou deixar algo bonitinho, dizendo: mas pastor, esterco serve como adubo. É verdade. Mas vamos ver então Paulo dizendo: tudo eu considero como cocô. Porque era nesse termo grego que ele estava falando. Era excremento. Todo o conhecimento, tudo que ele sabia de lei, toda a influência que ele teve dentro de Israel. Agora tem gente que ama um título, que amam expor diplomas. Eu fui num cardiologista 3 anos atrás, eu cheguei na sala lá do doutor fulano, não vou falar o nome, aí eu olhei assim, eu falei para ele: doutor, onde está a parede? Ele falou: está aqui, segurando os meus diplomas. Eu falei: só vejo diploma, né? O senhor é cheio dos diplomas. Até diploma de matador de mosquito tinha lá. Tem gente que ama tudo. Tudo que possa dizer que seu nome é alguma coisa. Paulo, ele fala: não, nada disso me interessa. A minha alegria está em fazer com que Deus seja glorificado. Eu vejo cada momento, cada circunstância difícil como uma oportunidade de Deus ser glorificado. Está difícil aí? Cutuca alguém e fala: glorifica a Deus aí, meu irmão. Ixi, está fraco o negócio aí. Glorifica.
Então Paulo, ele pega e fala que Jesus se esvaziou, deixou a sua forma de Deus, a forma de divindade. Hoje, para nós que já recebemos mais conhecimento do que a igreja primitiva estava recebendo, porque tudo era novo, hoje nós conseguimos entender de uma maneira melhor. Ainda mais pelas variadas versões da língua portuguesa, ao fazer a transliteração do texto original. Então nós conseguimos, claro, identificarmos melhor. Ontem meu filho olhou para mim e falou: pai, quantas Bíblias tem em cima? Eu falei: tem 14. 14 versões diferentes da Bíblia estava lá. Em hebraico, em grego, Bíblias de estudo, Bíblia em linguagens antigas, Bíblia em linguagem de hoje, King James, transformada, a mensagem, todas elas. Pai, o que você está fazendo? Eu falei: agora eu vou decorar tudo. Fiz assim com a mão. Eu brinquei com ele. Eu falei: filho, eu preciso saber o que todos dizem para chegar a um ponto em comum. Todos o texto original, desde o texto original até nas versões mais diferentes. Nenhuma delas discordou da divisão que havia na igreja por causa do egoísmo e da religiosidade. Nenhuma delas. E eu olhei e falei: Senhor, então Paulo, ele escreve uma carta de alegria, que na verdade a alegria dele era saber que a igreja ainda estava lá, mas que havia um grande problema que precisava ser curada a igreja. Quando Paulo estava nesse momento lá em Roma, preso, Epafrodito tinha sido enviado pela igreja de Filipos. Epafrodito tinha ido com ofertas, com recursos. Eu quero dizer para você que, embora aquela igreja fosse uma igreja histórica pela cidade, por tudo quanto aconteceu naquela cidade, era em sua maioria uma cidade de aposentados, militares aposentados, que não é como os de hoje, que tem alguns salários como de deixa para lá. Mas aquela igreja tinha necessidades financeiras. Era uma igreja pobre, que mesmo assim enviou Epafrodito para consolar Paulo, para estar lá com ele, levando notícias da igreja, com ofertas, com aquilo que Paulo necessitasse, ser o ajudante de Paulo para carregar água, se necessário. Epafrodito ficou doente. Chegou lá, tantas coisas, talvez tenha baixado sua imunidade, vendo tanta depressão ao redor de Paulo, mesmo Paulo estando feliz. Ele adoece, e Paulo está agora mandando essa carta por meio de Epafrodito. Entregou nas mãos dele para entregar. Há outras cartas que a gente não sabe o que aconteceram, mas essa, que está aqui na palavra de Deus, ela foi uma carta pessoal de Paulo para uma igreja, a igreja que ele mais amava. E então ele conta as dificuldades, ele fala: receba Epafrodito, porque ele não está doente, porque ele é um fraco, mas ele me supriu em tudo aqui. Receba alegremente ele. E ele entendia que, na verdade, Epafrodito estava ali no seu corpo enfermo, como enfermo estava a igreja de Filipos. Dividida pelo egoísmo, alguns ainda sugerindo que para serem salvos precisavam fazer a circuncisão. Para aqueles que não sabem o que é uma circuncisão, é uma operação de fimose. E Paulo fala: não, tem que tirar o prepúcio do coração.
Então, Paulo, ele manda de volta Epafrodito com essa carta, e ele começa a narrar, e então, versículo 19 em diante, ele diz assim: espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. A ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Ele fala: eu tenho um filho na fé, que não mudou com o tempo. Era Timóteo, que permaneceu crendo do jeito que Paulo ensinou, do jeito que o evangelho foi pregado. Ele falou: vou mandar, eu espero conseguir mandar Timóteo aí, até que um dia eu possa ir pessoalmente. E ele até fala: existem algumas coisas aí que se eu for pessoalmente, vocês não terão coragem de falar para mim. Uma carta de alegria. Paulo começa a mostrar uma doença espiritual que havia na igreja, o egoísmo. Eu quero que você entenda algo: o egoísmo é o contrário do amor. A pessoa egoísta procura a satisfação própria, pessoal, e não a satisfação de alguém. Dentro de um relacionamento, quando um dos cônjuges é egoísta, só um quer estar feliz, só um quer se realizar. Não está preocupado se o outro vai se realizar ou não, se o outro está feliz ou não, se o outro quer crescer ou não, porque é um egoísmo. Então o casal não cresce, não vence, não prospera. Por quê? Porque estão divididos. O egoísmo fere relacionamentos. Se fere relacionamentos, a igreja é dada como uma família, então fere a igreja. Porque a igreja é o juntamento de várias famílias que se tornam uma diante do Senhor, pois Cristo é o cabeça. Então, se alguém tem um pensamento egoísta, primeiro eu, e depois eu, terceiro, eu também de novo. Se você pensa primeiro em você, eu quero te dizer, você não ama, você não conhece o amor. E era isso que Paulo estava dizendo: esvaziou-se a si mesmo, assumiu uma forma de servo, amou a tal ponto que veio para morrer, se tornou um sacrifício em nosso lugar, morreu em nosso favor. Isso é o amor, entregar-se em favor de... Toda pessoa egoísta não consegue ter um relacionamento, porque o egoísta afasta pessoas. Então, Paulo, ele escreve esse capítulo 2, ele, de uma maneira suave, do jeito que eu estou falando, ele repreende a igreja nesta carta de alegria. Ele fala: vocês precisam ter um só coração, um só sentimento, um só ânimo, uma só vontade. Vocês precisam andar coesos, unidos. Sem unidade a igreja não cresce. Sabe, quando você pensa que ganhar alguém para Jesus é função do pastor, do líder, do diácono, você está sendo egoísta. Porque ganhar alguém para Jesus é nossa função, de cada um de nós. Cada um que recebeu Jesus tem o dever e o direito de espalhar Jesus para outros. Então, quando você não consegue ver uma oportunidade de salvar alguém, você está sendo egoísta. Eu tinha um grande problema quando eu era militar. Eu não podia ver um acidente. Lá estava eu. De folga ou não, trabalhando ou não, fardado ou não, apaisando ou não, disfarçado ou não, estava lá. Eu me envolvia, eu queria socorrer, eu queria ajudar, eu queria fazer alguma coisa, eu queria me envolver. Quando eu me casei foi difícil para minha esposa,
porque eu falava, fica aí no carro, vou lá ajudar. Eu saía. Se tinha alguém tentando assaltar alguém, eu entrava. Se tinha casal brigando, eu entrava no meio. Se tinha mulher apanhando, eu tirava o cara. Eu entrava em cada confusão. Graças a Deus que Deus me guardou. Mas tinha uma síndrome de herói. Mas eu não conseguia entender que eu, podendo ajudar, não ajudava. Acho que foi por isso que minha mãe orava para eu sair da área militar. Mas, se cada um de nós entendêssemos que nós estamos na igreja, e Paulo usa essa linguagem militar nesse texto, que você foi alistado no exército do Senhor. Ele usa uma outra linguagem que é de esportes, porque também era uma cidade esportiva, tinha a ver com a Grécia. Ele fala, se prepare, aquele que está correndo. Se cada um de nós entendêssemos que nós podemos fazer algo, por menor que seja, em favor de alguém, as coisas mudariam. Se cada um de nós olhássemos um papel no chão e pegássemos, um copo no chão e pegássemos, isso já é uma ajuda. Uma cadeira virada e a organizássemos, isso é uma ajuda. Uma das coisas que eu amo é a organização japonesa. Quando eles vieram, teve um evento, acho que foi a Copa, não vieram, foram lá na Copa. Terminava o jogo, eles iam fazer o quê? Limpar o estádio. Eles não eram equipe de limpeza. O Edson morou lá no Japão. Uma vez ele precisou do hospital. Ficava praticamente do outro lado da rua. Teve que esperar do outro lado da casa, só atravessar a rua, não podia. Não, a ambulância vai ter que pegar você e trazer. Sabe o que é isso? É altruísmo. A igreja começou a querer tanto fama, sucesso, dinheiro, riquezas, que começou a se tornar egoísta. E cada um está pensando em si. Então está na hora de você pensar em alguém primeiro. Por isso Paulo diz para que você trate o outro como superior. Isso não quer dizer que você vai agora chegar e inferiorizar alguém. Me trata como superior que eu quero inferiorizar você. Deita no chão, eu quero pisar. Não, não é isso. Eu quero que você entenda, pense primeiro no outro. Se você não pode fazer, ok. Mas se você puder fazer, faça. Aquilo que você puder fazer, que está ao seu alcance para fazer, faça. Ajude, porque pessoas para apontar o dedo não faltam. Falta? Não. A primeira coisa, quando você erra, a pessoa usa aquela frase célebre, maravilhosa, eu te disse. É tão legal, né? Mas alguém para ajudar a sair daquilo que você está, a estender a mão e entender o que você está vivendo e por que você está vivendo, porque toda a história tem um pano de fundo, tem algo que levou a isso. Olha para o Éden. Só aconteceu a pega ou pegar o fruto porque havia lá dentro uma árvore. Estava lá. Só houve uma tentação, porque lá também no paraíso havia o tentador. Então, tudo tem um pano de fundo. Conheça a história e ajude. Paulo estava falando isso. Vocês precisam conhecer a verdadeira história de alguém que ama. Jesus se esvaziou a si mesmo.
Jesus não pensou em si. Jesus pensou na criação dele. Não era mais fácil? Como, por exemplo, um videozinho que eu vi outro dia, uma criancinha, devia ser colérica, ela estava tentando, acho que colocar o canudinho no copo. Quem viu isso aí? Aí não conseguiu, o que ela fez? Blá, 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 jogou o copo, acabou. Não era mais fácil Deus pegar e falar, olhar assim e falar, quer saber? Blá, blá, blá. Matava todo mundo, vamos começar. Outro Adão, outra Eva. Não era mais fácil? Ele falou, não, eu vou descer aí e vou resolver esse negócio. Eu vou aí sentir nessa carne o que vocês estão sentindo. Eu vou aí morrer no seu lugar. Há uma morte agora, porque eu havia dito que se comesse morreria. Há uma morte, mas eu vou descer aí. Eu vou ser o seu substituto. Eu vou morrer no seu lugar. A igreja foi perdendo com o tempo essa característica do amor, que é totalmente contrário ao egoísmo. Quando a igreja começar a se unir e resolver pequenas situações, as grandes situações serão facilmente enfrentadas. É coisa pequena. Nós colocamos no grupo de homens essa semana que nós iríamos passar o fio aqui para a instalação dos projetores. Estão os 3 aqui, não deu para fazer o blending para juntar as imagens, ontem não teve tempo hábil, e colocou lá, o Caio colocou a mensagem e nós ouvimos os grilos cantando. Aí daqui a pouco alguns homens foram tocados. Então ontem estava aqui eu, o Japa, o Caio, o pastor Lorival, o Glauber e o pastor Oswaldo. Estávamos aqui, tirando tudo aqui, passando fiação, colocando, deu errado, tiramos, colocamos. Japa? Todos nós deixamos a família para estarmos aqui ontem. Porque nós pensamos em vocês. Se cada um de nós fizer um pouquinho, não fica pesado para ninguém. Mas quando eu penso, isso não é meu problema, outra pessoa faz, não, ele faz, eu já dizimo e oferto, eu também dizimo e oferto desde os 11 anos de idade. Desde o meu primeiro emprego, aos 11 anos de idade, eu dizimo e oferta. Desde os 11 anos de idade, eu sou independente do meu pai e da minha mãe financeiramente. Desde lá, nunca mais pedi um centavo deles. Desde os 11 anos de idade. Desde os 11 anos de idade, passei a comprar minha roupa, passei a pagar tudo que eu tinha, material escolar, tudo era eu, trabalhando. E nunca deixei de ser fiel e ajudar e meter a mão na massa. E ajudar as pessoas. Só que eu não preciso postar no Facebook, postar no Instagram, que estou comprando um colchão para alguém, estou dando uma geladeira para outro, que estou vendo uma casa para alguém morar, que estou emprestando nome para que alguém alugue uma casa. Não preciso fazer isso. Estou aqui assinando para que alguém more. Porque o que importa é quem está vendo, que a Cristo me veja. Então é por Ele, para Ele que nós temos que fazer. Então Paulo fala, tenha esse sentimento, o sentimento de Jesus. Ele não era egoísta, ele queria agradar o Pai, então ele morreu em favor. E aí, capítulo 3, ele fala dessa alegria. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, estou escrevendo aqui, já tinha cartas anteriores, ok? Ele está dizendo, estou dizendo a mesma coisa para vocês, mas não fico nervoso em falar isso não. Quase que ele estava dizendo, estou quase me irritando, mas eu tenho que falar. Vocês entenderam?
não me aborreço de dizer as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, ainda que também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele fala sobre ele, aí ele conta um pouquinho de quem ele é, dá um pouco do currículo dele. Circuncidado ao 8º dia, porque essa era a ordem da época. Jesus também foi circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Ou seja, ele era um fariseu, um dos mais praticantes da lei. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, ou seja, eu zelava tanto a lei que eu perseguia a igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele falou assim: olha, de todas as leis, todas as normas de conduta, não há nada que me repreenda. Não há nada que me aponte, não há nada que me desabone. Paulo fala um pouco dele. Aí ele diz assim: mas o que era para mim lucro, considerei perda por causa de Cristo. E na verdade, tenho também por perda estas coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas, as considero como refúgio. Na minha tradução está refúgio, na sua tradução, quem está com tradução escrito esterco. Isso. Mas a palavra aqui mais próxima é refúgio, porque tem a ver com excremento. Para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Olha a humildade de Paulo. Fala assim: eu tenho coisas para me inchar também. Eu também tenho um currículo. Vocês estão querendo mostrar aquilo que vocês sabem? Eu também tenho. Eu lembro que quando eu estava contratando para a faculdade Batista Moraxá um coordenador, e ele, professor de hebraico, eu falei para ele: fiz hebraico na USP. E realmente fiz na USP em 1996. E aí ele, não, eu falei: mas não deve ter sido o mesmo curso, o seu deve ser superior. Porque eu já via logo a cara dele, né? Não, o seu é melhor. Quem sou eu para falar hebraico perto de você? Depois, claro, despedi ele. Obrigado, não preciso dos seus serviços. Tchau. Irmãos, nós precisamos entender que quando você menospreza alguém, você está trazendo sentença sobre você mesmo. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso Paulo diz para Timóteo: ninguém te despreze. Muitos são inchados naquilo que conhecem e naquilo que sabem, sem conhecer o outro lado. Então é importante que você tenha humildade como Paulo. Eu considero como refúgio. Para mim tudo isso é cocô. Não serve para nada. Para mim Cristo é suficiente. Eu espero de alguma maneira, e é como ele encerra, e nós vamos encerrar aqui hoje, para a semana que vem da continuidade, ele encerra dizendo: eu espero um dia conhecer a ressurreição. Meu Deus! Muitos de hoje falam: eu sou salvo. Você?
você vai para o inferno. Não é assim? Religiosidade, circuncisão da carne. Não é a sua obra, não é a minha obra que pode alterar a salvação minha, sua ou de quem quer que seja. Foi o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Sem Ele é impossível. Paulo, ele olha para a igreja e fala: vocês estão esquecendo quem os amou. Eu, como pastor, posso amá-los, era o que Paulo estava querendo dizer. Mas alguém os amou muito mais, esse foi Jesus. Então, imitem a mim, porque eu imito Jesus. Mas claro, qual era o desejo dele? Imite a Jesus. Paulo chega a citar alguns nomes nessa carta, e nós vamos ver na próxima semana, em saudação, e aqueles nomes, alguns escritores, historiadores da época, acredito que na verdade não eram nomes de pessoas, mas situações que ele estava querendo se referenciar à igreja. Ele usa alguns nomes que na linguagem grega tinha a ver com moral e espiritualidade. Então, nessa carta de alegria, hoje, no meio da carta, o meio de um bolo está o quê? O recheio. Então, nessa carta nós pegamos o recheio dela hoje. Está recheada de alguém que quer ensinar uma igreja a não ser mais egoísta, a amar o próximo, a fazer algo por alguém, a sair da religiosidade, parar de ser inchado, buscar o crescimento de todos e não somente de si. E tudo quanto fizer glorificar a Deus. Você não precisa publicar nada que você está glorificando a Deus. Porque quando você publica, a glória foi tua. Você fez o bem para alguém? Não publique. Durante a pandemia, o que eu mais via eram as pessoas entregando cesta básica e tirando foto. Entregando sacolinha de alimento para alguém, tirando foto. Recebeu a glória ali. Meu irmão, nós ajudamos várias famílias com alimento aqui. E você não vê nenhum mês a igreja tirando foto. Porque eu não quero. Todos os meses, início do mês, é distribuído cestas básicas aqui. As pessoas vêm retirar com o pastor Oswaldo, com a pastora Mércia. Retiram aqui, vão embora, levam, vão embora. Acabou. Não precisamos falar, está aqui recebendo a cesta básica. Ah, pastor, mas é uma prestação de conta. Não, isso é querer demonstrar que a gente faz alguma coisa, não precisamos disso. E porque nós não queremos que essas pessoas se sintam mais humilhadas do que já estão, por necessitarem de algo. Não queremos expor a necessidade de ninguém. Então ajude, sabendo que Deus é quem está enxergando e é o suficiente. Coloque-se em pé. Bom, a carta começou com um pedido de ajuda. Atravessa a Macedônia e ajude-nos. Se Paulo fosse egoísta, ele ia dizer, não vou não. Está perto de Roma, logo serei preso e direto para Roma. 300 quilômetros. Então é importante que você esteja disposto a fazer o que Deus quer. Se você pode fazer o bem e não faz, você peca. E se você está fazendo o bem para obter a sua glória, você peca. Porque a glória é sua e não a de Deus. E o desejo de Cristo é glorificar a Deus. Por isso, quando ele subiu aos céus, a Bíblia fala que foi dado a ele um novo nome,
que está acima de todo nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. O termo aqui no hebraico é kurios, ou melhor, no grego, kurios, que é o mesmo que Yahvé ou Adonai. A mesma ênfase, a mesma força, a mesma intensidade da palavra. Então ele estava dizendo, Jesus é Deus. Jesus não se tornou Deus, Jesus é Deus. Como João em capítulo 1, versículo 1 diz que ele era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é Deus. Como em Colossenses 1,13 fala sobre isso, essa divindade de Cristo, que Ele é Deus. Ele é Deus. Então você não estará fazendo algo para um Jesus, um líder político, religioso que existiu. Nunca, jamais coloque na mesma estante Gandhi, Confúcio, Buda e Jesus. Não. Seria uma blasfêmia a Jesus. Jesus está e é superior a todos eles, porque Jesus é Deus. Esses outros foram homens, morreram e o corpo está lá sepultado. O de Jesus ressurreto, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Só Ele é Deus. Então nós vamos falar com Ele agora. Nós vamos entender o que é se aproximar dEle e nos tornarmos mais parecidos com Ele. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. E aquilo que a palavra de Deus falou com você, cite para o Senhor. Peça perdão se tiver que pedir perdão. Talvez você tenha julgado muitos os outros, visto santidade em você e pecado nos outros. Quero te dizer que há pecado em você. Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não se sinta superior a ninguém. Seja servo. Jesus assumiu a forma de servo e não de superior. E ele mesmo disse que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. A matemática de Jesus é inversa. Ele confunde ciência, física, matemática, tudo. E ele veio para confundir a sabedoria humana. Porque a maneira que ele trabalha não obedece regras humanas. Obedece a Ele, o Senhor de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã. Quero te agradecer pela tua palavra, que foi liberada, Senhor, sobre nós. Esta palavra precisa mexer em nós. Se essa palavra não nos importunar, Senhor, significa que é um evangelho aguado. Porque o evangelho, e o evangelho que Paulo defendia, era o evangelho de confronto. Ele mostrando a alegria dele para a igreja de Filipos, ele confrontou o egoísmo e a religiosidade. Ele não passou a mão. Ele falou de verdades que a igreja precisava imitar para ser igreja de verdade. Por isso, Senhor, agora que cada um comece a olhar para si no tocante aos seus erros e então entender o outro, orando, intercedendo, abençoando, ajudando, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Por isso, quando Paulo recebeu aquela carta pedindo atravessa a Macedônia, ajuda-nos, o Senhor o fez atravessar e o fez passar por situações de dor, porque na verdade o Senhor queria que a igreja ali fosse aberta e conhecesse o teu amor em meio à tribulação. Uma igreja que depois de 10 anos era uma igreja carente, dividida,
mesmo assim o Senhor mostrou o seu amor. A igreja ali tinha uma validade, tinha uma bênção, porque mesmo na carência ainda ajudavam, ofertavam, dizimavam, não estavam preocupados com os recursos, sabiam que podiam suprir, principalmente o pastor Paulo. E então mandaram até mesmo alguém para ajudá-lo. Paulo se alegra com isso, mas isso não poderia ser nenhum tipo de manipulação ou bajulação a ponto de fazer vista grossa para um pecado dentro da igreja, que era o egoísmo e a religiosidade. Então ele trata aquela situação de uma maneira pessoal, mostra o amor de um pai, repreende a igreja, mas mostra a alegria de continuar sendo o pastor fundador daquela igreja. Deus de amor, que hoje possamos ver, ó Deus, que todos nós podemos errar, mas que nenhum de nós tem o direito de permanecer no erro. Que todos nós, ó Deus, podemos ter o acesso à cura, a libertação, a transformação, a mudança de vida, de caráter, de personalidade, e nos submetermos à Tua vontade, conhecermos o perfeito amor que há em Jesus, e termos esse mesmo sentimento, e isso alegrará a Ti, e alegrará toda a igreja. Ah, Senhor, a igreja feliz não é aquela que esconde emoções, é aquela que trata as emoções. É aquela que cura a alma, é aquela que cura o espírito, é aquela que está disposta a ser confrontada e curada. Que esta igreja se torne uma igreja feliz, porque a Tua palavra vem, nos confronta e nos cura, e então seguimos. Ah, Deus de amor, hoje, Senhor, paramos no versículo, Senhor, de número 11 do capítulo 3. Semana que vem, Senhor, continuaremos versículo 12 e encerraremos, Senhor, com o capítulo 4 de Filipenses. Que possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra e colocarmos em prática. Possamos compreender, Senhor, o que o Senhor quer, e então, Senhor, praticarmos como o Senhor quer. E olharmos, ó Deus, para nós, para tudo aquilo que nós já aprendemos, que pode ser útil no reino, porque do contrário é apenas esterco, refúgio, excremento. Que possamos, ó Deus, olharmos para Ti, porque qualquer habilidade que tenhamos, só temos porque o Senhor nos deu, condição emocional, neurológica, psíquica, habilidades manuais, psicomotoras, todas vieram de Ti. Quer a tenhamos ou não, é o Senhor que liberou ou não. Quando nós compreendemos isso, passamos a olhar a Ti com outros olhos. Então nos tornamos mais humildes e não menosprezamos ninguém, mas usamos, Senhor, daquilo que temos para ajudar alguém a crescer. Que a igreja, Senhor, comece a entender isso, e um ajudar ao outro no crescimento, assim todos crescerão. Não como apenas uma irmandade fraterna, mas, Senhor, como de fato a igreja que tem um único líder, Cristo, que é o cabeça. Em nome do Senhor Jesus. E assim, Senhor, a igreja abençoada irá, Senhor, viver de maneira prodigiosa, irá crescer na graça, no conhecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Quero chamar aqui à frente, antes de encerrar, você que tem uma situação financeira que precisa de resposta essa semana. Vem aqui à frente. Amém.
Mas pastor, o que tinha a ver com isso? Aquela igreja, mesmo pobre, supriu a necessidade de Paulo. Olha quantas pessoas aqui precisam de uma resposta essa semana. Está entendendo? Então você agora que está aí, vai ser o filipense. E vai vir e dar uma resposta a quem Deus tocar no seu coração para uma dessas pessoas. Que Deus venha mover você a ofertar na vida de uma dessas pessoas. Se você puder ofertar na vida de todos, ótimo. Não estou pedindo oferta para a igreja não, viu? Estou pedindo para eles. Eles não pediram nada para mim não. Mas isso é pensar no próximo. Isso é entender a necessidade do outro. Então, se você não sabe quem ou como, nós vamos orar agora. E após essa oração, você virá aqui. Talvez você fale, olha pastor, eu não consigo ajudar financeiramente, mas eu consigo orar. Ok? A oração é o mínimo que se transforma no máximo. Mas se você puder vir e ofertar na vida da pessoa, você fará também. Nós vamos orar, amém? Talvez a resposta que eles precisam é uma questão que o banco tem que liberar, que está na mão de um juiz, não sei. Então a sua oração vai ser de grande valia. Mas se a resposta é uma conta que tem que pagar, é um aluguel que tem que pagar, é uma água, uma luz, e eu e você estamos aqui e vamos apenas assistir, não somos igreja se fizermos isso. Então a aplicação prática da mensagem de hoje é isso. Vamos orar? O Espírito Santo vai mover você. Eu não tenho essa preocupação, eu não quero chamar ninguém e nem motivar ninguém. Eu quero que apenas o Espírito Santo diga a você. E se o Espírito Santo te impulsionar, não pense duas vezes. Simplesmente vem. E presenteie quem o Espírito Santo colocar no seu coração. Vamos orar? Pai, aqui estão, Senhor, essas vidas que precisam de uma resposta financeira essa semana. Não, Senhor, eu não sei o que cada um aqui quer. Alguns, ó Deus, porque já abriram alguma coisa, eu sei o que se trata. E naquilo, ó Deus, que pude ajudar, ajudei. Mas existem outros, ó Deus, que estão aqui, que eu não sei. Mas o Senhor sabe. Por isso, Deus, direciona o coração daqueles que têm um coração generoso, que o Senhor usará para prosperarem ainda mais. Porque quando eles, ó Deus, saírem para prover na vida destes, o Senhor proverá na vida deles. E eles receberão 100 vezes mais. Por isso, Deus, libero agora deste favor sobre a igreja, que teu Espírito venha operar agora, e o Senhor venha mover, Senhor, quem o Senhor quiser mover, como o Senhor quiser mover, e venha prover, Senhor, na vida desses, quer, Senhor, por meio da igreja presente, ou de alguém que o Senhor está tocando no coração agora, onde estiver, que entrará em contato com eles e trará, Senhor, uma solução. Eu creio, Senhor, porque desde o início, antes da mensagem, o Senhor tem falado de soluções, Senhor, e eu creio que a solução vem agora, Senhor. Tira, Senhor, o medo, tira a angústia do coração desses, tira essa dor, tira esse sentimento de fracasso,
Que todos entendam, Senhor, que todos nós carecemos, dependemos de Ti. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, manifesta, Senhor, o Teu poder agora, Senhor. Que Tua glória manifesta sobre toda a igreja. Venha mover, venha prover. E aqueles a quem o Senhor direcionar, Senhor, para abençoar essas vidas, que venham na certeza que não é uma troca, é uma oportunidade. Que agora, Senhor, veja uma oportunidade de abençoar e abençoe. Aqueles, ó Deus, que dependem de vendas, libera, Senhor, o que eles precisam vender. Destrava, Senhor, para que o recurso venha. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que a resposta venha. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que está no seu lugar e sentiu de Deus de vir até alguém ou mais, saia do seu lugar e venha. Seja por oração, para segurar a mão dessa pessoa e orar, ou para prover. Se você não sabe o que é, pergunte. Mas faça algo que tenho certeza que Deus tocou em corações. Eu vou esperar. Senhor, eu quero te louvar, ó Deus, pelos corações que o Senhor moveu. Somente um coração, Senhor, que não é egoísta, se move, Senhor, e se sensibiliza. Senhor Deus, que muitos outros poderiam, Senhor, vir. Talvez a timidez, ou achando que não conseguem, o seguraram no lugar. Mas, ó Deus, que todos saibam que todos podem fazer. Por isso, ó Deus, vem em resposta agora, Senhor. Que cada uma dessas vidas, que agora, Senhor, estão aqui à frente, orando, abençoando, trazendo uma palavra de conforto, de força, ou ofertando, abençoando essas vidas, que venham receber 100 vezes mais, em nome do Senhor Jesus. Que eles possam, Senhor, receber a provisão, como o Senhor a igreja de Filipe recebeu, como Paulo recebeu, como a igreja primitiva, Senhor, recebeu, e está lá em Atos capítulo 4, Senhor. E todos, ó Deus, prosperavam, porque todos tinham em comum. Ó Deus, que cada um que pode ajudar, ajude. E assim, Senhor, possamos ver uma igreja grata, coesa com a Tua palavra, disposta a viver uma vida abundante, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Se você quer vir apenas dar um abraço, não tem problema, vem, dá um abraço. Se você conhece uma dessas pessoas que está aqui à frente, e você quer só abraçar e orar, fique à vontade, tá bom? O importante é que agora cada um aqui se sinta amado. Porque quando a igreja perde o amor, perdeu tudo. Amém?